Olá, traders, muito bom dia, Fabrício Nicolau aqui, e nesta quarta-feira o mercado acompanha dados importantes lá nos Estados Unidos, como o PPI americano e balanços de grandes empresas. Tem no Brasil também notícias importantes. No cenário geopolítico, vale a pena ficar de olho, porque vai mexer com bastante ativos, bastante movimentação nesta quarta-feira, e um cenário externo ainda positivo, com realmente o que vai acontecer nos mercados de commodities, nos mercados ali em relação ao cenário geopolítico. Atenção redobrada ao Fed, à geopolítica e às commodities, trader. Vamos realmente ao que importa aqui no programa Gol do Dia e o que impacta no seu operacional, ok? Atenção, atenção. Se você é novo aqui, eu já peço para você se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. E não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui. Vamos então com as oportunidades quentes, as notícias no cenário internacional, ok? E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui abaixo no vídeo o que você está achando e a gente responde especialmente para você. Vamos lá então, pessoal, deixa eu ajustar a minha tela aqui, vamos realmente ao nosso programa aqui Gol do Dia. Vamos ao que realmente importa nos mercados, tá? Vou passar aqui para vocês os pontos bem importantes no cenário internacional, o que vai impactar no Brasil, o que vai impactar também nos mercados externos, né? Ok? Deixa eu desativar aqui só um segundinho, vamos trocar a minha tela. E voilá! Vamos lá então. Câmera. Aí. Acho que apareceu aí para vocês, né? Ok? Vamos lá então, né? Programa Gol do Dia na tela aí no ar. Bom, pessoal, ponto extremamente importante o que tem nesta quarta-feira de hoje é a decisão da Suprema Corte, tá? A receita dos Estados Unidos já caiu quase 3 bilhões de dólares com a proximidade desta decisão da Suprema Corte, que impacta nas tarifações que nós tivemos no ano passado, desde abril do ano passado, que foi chamado o Dia da Libertação, o Dia D, né? E aí volta agora a se falar sobre a originalidade, a validade, né, dessas tarifações, tá? E o que você, trader, tem que saber, tá? O que está acontecendo, tá? Os Estados Unidos estão, no caso do governo americano, bem preocupado em relação sobre se a decisão da justiça americana voltar atrás, dizendo que as tarifas não são legais, tá? Lembrando que essas tarifas elas foram invocadas com uma lei de 1977, destinadas a emergências nacionais, e na segunda-feira, a preocupação, né, expressada pelo governo americano de perder a capacidade de impor tarifações aos outros países seria um golpe terrível, né, nos Estados Unidos. E a Suprema Corte decidir contra isso, aqui a decisão foi até o pessoal pegou o post aqui na Truth Social sobre do próprio governo americano, estamos ferrados, né, se realmente decidirem contra a economia americana. Bom, o que eu quero dizer é que, assim, há uma preocupação por lá. Se isso acontecer, realmente vai agitar demais os mercados, então fique atento que isso pode ser uma notícia bem negativa para os índices americanos, tá? Caso ocorra isso, né? Caso a legalidade ainda volte, aí os mercados continuam firme e forte, né? Ok? Tá? E isso, pessoal, quer dizer o quê? Em relação a qual que é o propósito, né? Se isso acontecer, vamos supor que as tarifações não são legais, né? É lógico, o secretário de Tesouro, Scott Bessent, ele disse em uma entrevista ontem que se isso ocorrer, os Estados Unidos têm fundos mais do que suficiente para cobrir os custos de qualquer reembolso sobre o que já foi cobrado, né? Mas ele disse acreditar que as empresas não vão repassar esses reembolsos aos seus consumidores, tá? E, enfim, não será um problema se eles tiverem que fazer isso. É a afirmação do secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Mas ele disse que se isso ocorrer, que acho que é improvável, será um desperdício corporativo, ok? A empresa Costco, que está processando o governo americano, vai devolver seu dinheiro aos seus clientes, um exemplo, né? Então ele até usou essa expressão, né? Sobre essas questões da legalidade das tarifas. Então acho que é o que está muito em foco hoje. Tem PPI americano hoje, tem também a questão do livro bege saindo hoje, né? Então, assim, e tem balanço de grandes empresas. Então, acho que o dia está recheado de volatilidade, mas com grandes oportunidades, tá?
Teve também notícia no Japão, tá? Que impactou nos pares do JPY. Vou comentar mais já, ok? Então, acho que esse ponto pode sair dentro do dia de hoje, com os mercados americanos abertos. Outro ponto importante relacionado à NVIDIA, para quem gosta do setor de IA, setor de tecnologia, os chips H200 da NVIDIA não podem entrar na China, informaram alguns agentes alfandegários. Então, identificaram algum problema nos chips. Vai impactar nas ações da NVIDIA negativamente, tá? Deixa eu pegar aqui. O Bitcoin, né, acabou saltando aí para cima dos 95 mil, agora está na casa dos 94, né? Impulsionado aí com o otimismo no setor de tecnologia. Neste exato momento, os índices, as bolsas estavam todas em máximas, né? Ali por volta das 7 horas da manhã os mercados caíram forte, tá? Então o futuro do SP500 caiu aqui basicamente neste exato momento, caindo 0,47% negativo, Dow Jones menos 0,38% negativo. Já Nasdaq caindo um pouco mais forte, 0,70% negativo. O índice do medo segue em 6%, assombrando um pouquinho os mercados, né? Subindo um pouquinho, dizendo que, ó, estou por aqui, né? Então tá subindo um pouquinho, não tá tão preocupante, mas é um ponto de atenção. Já o ouro subiu fortemente com as incertezas no mundo todo, já disparando quase 1%, tá? Ok? Beleza? Vamos aqui então às notícias, o que nós temos para hoje, tá? Hoje no Brasil tem produção industrial de veículos, vendas de veículos tanto mensal, tá? Notícia de médio impacto para o setor brasileiro, a bolsa já está aberta e pode ainda agitar mais o mercado brasileiro. Na China, a gente teve balança comercial, importações e exportações, por sinal, veio bem acima do esperado, né? Então, sinal que a economia chinesa está bombando. Já na madrugada de hoje, nós tivemos notícia na Índia, tá? O índice de preços do atacado, mas de baixo impacto. E na zona do euro, nós tivemos às 5h15 da manhã o discurso de Luiz de Guindos, que é um dos presidentes do Banco Central Europeu, tá? Às 9 da manhã, a gente teve taxas de hipoteca nos Estados Unidos, também de baixo impacto, ok? O que seria importantíssimo para hoje, daqui 47 minutos, que seria o IPP ou PPI mensal, vendas no varejo e o núcleo de vendas, tá? Notícias 3 estrelas, alto impacto nos mercados, e isso faz com que você tenha oportunidade em um cenário de volatilidade. Quer dizer o quê? Eu posso identificar momentos que o preço está cansado, caiu demais, está barato e eu posso comprar, ou está subindo demais, está caro, super caro, e eu posso vender. A gente vai dar uma olhadinha nos gráficos e explicar melhor esse termo, tá? Às 12 horas a gente tem a abertura do mercado americano às 11h30, às 12 horas tem vendas de casas usadas, notícia de alto impacto na economia americana também, estoque de petróleo bruto às 12h30, alto impacto, ok? Tem algumas notícias ali como no Canadá, às 11 horas, mas tudo baixo impacto. Estou passando mais as notícias relevantes, tá? Que vai agitar os mercados mesmo, ok? Período da tarde, 1h tem confiança do consumidor no Brasil, tem nos Estados Unidos também, México e Canadá, tá? Tem prévia do Fed de Atlanta, discurso de um dos membros do Federal Reserve às 14 horas, discurso de Rafael Bostic também do Federal Reserve às 14 horas, bastante movimentação. Pessoal, o mercado segue com uma agenda bem movimentada agora pela manhã, almoço e pós-almoço, tá? Então, acho que vale ficar atento a esses horários, que vai dar movimentações bruscas, né? E você pode aproveitar esses movimentos também. No Brasil, às 14h30 tem fluxo cambial estrangeiro e às 16 horas tem livro bege nos Estados Unidos, tá? E discurso ao mesmo tempo do Williams, que é membro do Federal Reserve também, médio impacto às 16h10, ok? À noite a gente tem poucas notícias, tem no Japão, baixo impacto, que é o índice de preços de bens corporativos, e a expectativa de inflação na Austrália, também baixo impacto, não vai agitar os mercados neste horário, tá? Bom, vamos direto aqui para os gráficos, tá, pessoal? Eu quero compartilhar com vocês algumas informações, tá? O SP500, a gente estava num cenário muito bom de alta, tá? Devolveu isso, basicamente, ontem, né? Ontem a gente estava em alta, devolveu tudo, né? E ao longo do dia fechou em queda, né? No cenário da madrugada de ontem para hoje, ele continuou esse movimento, fez aquele pivôzinho de baixa, rompeu aqui a mínima e foi embora, tá? O pivôzinho seria esse aqui, pivô de baixa, ok? E fez a continuidade do preço. Neste exato momento, ele chegou próximo da nossa média de 200 períodos, tá num canalzinho de alta aqui, bem definido, tá, pessoal? Então, assim, oportunidade de você aproveitar ele dentro desse canal altista, né? Então, pode ser uma correção que ele teve do movimento, e você pode aproveitar exatamente ou no toque do canal, né? Ou já
no rompimento desse candle aqui, que seria a máxima desse candle anterior, tá? Movimentação de reversão, possível movimentação dele buscar aqui para cima o 6.960 novamente, que inclusive é uma região de vendedores, tá? Ok? Então fica atento ao principal índice americano, o S&P 500. Dow Jones acredito que está o mesmo gráfico, ó, mesmo gráfico. E Nasdaq, deixa eu ver também como está Nasdaq, também o mesmo gráfico do S&P 500. Já os índices asiáticos, o primeiro-ministro Takaishi, ele informou que vai antecipar as eleições no Japão, né? Então, opa, deu um chute aqui. Então, isso faz com que deu uma agitada aqui nos mercados, principalmente que eles estavam em alta aqui, tá? Animou os mercados do Japão. Depois deu uma queda forte aqui entre as 6 da manhã, né? E fechou com esse candle aqui, um possível candle martelo, tá? E aí deu essa animada nas possíveis eleições no Japão, dia 8 de fevereiro a convocação, tá? Então no mês seguinte. Isso fechando aqui vários pares aqui, pessoal, com oportunidades fechando com candle martelo, padrões de reversão, né? Então, o próximo candle você tem uma oportunidade de comprar mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui um candlezinho, ó. Tá? Deixa eu desenhar esse candlezinho aqui. Ó, esse rompimento mais ou menos da máxima do candle martelo, tá? Para quem quer essa oportunidade aqui, ok? Tanto no índice aqui do Japão, quanto nos pares cambiais também, que fazem com o JPY, deu esta grande oportunidade num time frame de 1 hora, tá? Excelente padrão de reversão. Já na Europa, DAX da Alemanha, a gente percebe também mais lateral, teve uma correção, buscando uma recuperação aqui, mas segue ainda dentro da tendência altista, buscando fazer um fundo aqui, ok? Na China a gente teve balança comercial no início da noite, tá? Inclusive foi bom, só depois os mercados chineses não conseguiram sustentar a alta e devolveram tudo e mais um pouco, né? Tá lateralizando em cima dessa região de order block, segurando um pouquinho, tá? Os mercados hoje estão sentindo bastante, tanto os americanos quanto os europeus, sentindo essa decisão das tarifações, tá? Que está meio instável e com bastante receio sobre o impacto que vai ter. Então acho que vale a pena ficar de olho nesses índices. Ações, a Nvidia vai ser fortemente impactada hoje com esse bloqueio dos chips H200, inclusive a Nvidia vai abrir às 11h30, tá? Por conta do horário de verão. Ontem foi um sinal muito bom, deu esse movimento de alta, corrigiu e voltou de novo, fechou nesse movimento mais de alta, né? E hoje, possivelmente, a gente tem a gap de baixa ou até mesmo, né, um movimento mais fraco por conta desse problema com os chips H200, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no petróleo. O petróleo disparou também com as tensões lá no Irã, tá? Essas tensões ligadas ao Irã tá fazendo o petróleo disparar, tá? Ganhando mais força, né? Porque não tá conseguindo se produzir petróleo, né? Em uma das petrolíferas por lá. E fez o padrão de Bose aqui, que é o Break of Structure, que é essa pausa que ele faz, né? Fez aqui um padrãozinho altista e depois veio a explosão. No momento, pessoal, ele deu um cruzamento de compra. Vale a pena se ele fizer um pullback de repente ou nas médias ou próximo das médias por aqui, né? É retomada altista e caso daí rompa a máxima da semana, né? Libera aquele rally de continuidade do preço. Então fica atento a esses ativos, essas oportunidades, tá? Já a dominância do dólar aqui, a dominância do dólar no mundo todo, segue mais fraca. Com o dólar mais fraco, melhora os pares do EURUSD, EUROGBP, acabam valorizando, tá? Então para você que tem alguma operação ou de repente gosta desses ativos, fique atento porque eles estão inversamente proporcionais correlacionados, né, à dominância do dólar, ok? Já o Shao, com as tensões de incerteza, começou a disparar de novo. A gente comentou dessa possível lateralização no Shao ontem, né, que poderia ser realmente uma questão dele estabilizar por aqui e voltar a subir. Eu até comentei essa dica ontem no Shao, né? E ele foi o que ele fez, né? Ele chegou aqui na máxima, basicamente, né? Rompeu a máxima, rompeu aqui a máxima da semana, fez a confirmação de Bose, que é o Break of Structure, de continuidade do preço, de alta, tá? Então ele tem grande espaço de continuar esse movimento altista ainda no Shao USD, ok? Vamos para os pares cambiais. Só antes, o Bitcoin, pessoal, também foi impulsionado por esse otimismo aí nas questões do setor de tecnologia, né? Ontem, então, disparou aqui para 95 mil dólares, melhorando as outras criptos, abaixo do Bitcoin, as altcoins, e tem tudo aqui, pessoal, para ele buscar novamente
entre 97 e 98 mil dólares, ou até mais um pouquinho, até os 100 mil ali, tá? Então, neste exato momento, ele está fazendo esse pullback, que é natural depois de uma movimentação de alta, para a gente retomar esse movimento, ok? No caso do Bitcoin USD, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora nos pares cambiais. Se você pegar todos os pares entre JPY, todos caíram forte, né? Sentiram as pressões sobre essa eleição. Na realidade, o mercado de lá acaba se animando, os índices, né? Mas a moeda em si, ela perde força, né? Ela desvaloriza. Então, desculpe. Então, o que nós temos que fazer aqui, tá, pessoal? Fique atento a esse possível reversão, tá deixando o pavio aqui, que a gente fala que é o rabo do capeta, né? Então tem que tomar cuidado com esse pavio, tá? Porque pavio é coisa ruim, mas quando ele deixou este pavio aqui, é um sinal que tem comprador escondido aqui. Grande chance dele fazer uma reversão. Então, primeiro, é o par aqui Euro-JPY, tá? Que tem essa oportunidade. Tem outros pares aqui com JP, Audi JPY, tem, deixa eu ver aqui, CAD JPY também, tá? Só que o CAD não tem um candlezinho martelo, tá mais para um pivô de baixo. Aí aqui, só o próximo candle voltar a subir e rompendo mais ou menos próximo esta máxima aqui. Para que você ser mais assertivo na operação, ok? Outra oportunidade aqui, deixa eu ver aqui os pares do GBP. GBP também sentiram movimentação de alta, Europa. Tá. Acho que os pares aqui na Europa não sentiram tanto. As pega o EURUSD já não impactou tanto, né? Então, EURUSD, no caso, dominância do dólar mais fraca e com uma leve tendência inclinando para baixo, é bom que o EURUSD acaba subindo. Inclusive, já fez um choque, que é uma mudança de estrutura do preço de baixo para um movimento altista. E tá dando cruzamento de compra. Então, aproveita essa oportunidade que tem tudo para ele buscar aqui o 1.16 e 670, tá? No caso do EURUSD. Tem o SDCAD, tem dólar e ien. O SDCAD está em queda, vai testar aqui essa base de preço, tá? O SDCAD não tem que esperar ele chegar até aqui para a gente definir qual será o rumo dele. Outro ponto importante aqui, dólar e ien. Dólar e ien também, ó. Querendo fechar com o possível candlezinho martelo, ó. Candlezinho martelo mais para cima, encolhendo mais um pouquinho, porque o candle não fechou ainda. Melhor ainda o sinal, ok? GBP Libra versus dólar. Também vai dar um pullbackzinho, uma entrada aqui por pullback de alta, né? Batendo aqui, pullbackzinho, tá? GBP USD. Já nos mercados brasileiros, o mini dólar segue subindo, tá? Depois de uns dias de lateral, queda, sobe, queda, né? Tá subindo um pouquinho, se recuperando. E já o índice de vários dias de queda hoje está subindo, né? Fez esse padrãozinho aqui, talvez num 15 minutos, que a gente chama de fundo duplo, né? Aqui, ó, esse padrãozinho aqui, ó, que a gente chama de fundo duplo, assim, ó, dois fundos iguais, né? Rompe a linha da neckline e vral, compra, né? Então, o Ibovespa aqui tem grande chance de continuar esse movimento fazendo uns repiques, né? E continuar o movimento altista. Estou num gráfico, lembrando, de 1 hora, tá? Ok? Certo, pessoal? Então, assim, bastante oportunidades aí de volatilidade. Tem as notícias agora acontecendo, o PPI americano, tem a decisão da Suprema Corte, tem notícias de juros, tem notícia de vendas de casas, um dia bem mais agitado hoje. Segue no radar a pressão sobre o Federal Reserve, né? Sobre a questão do governo americano colocar um novo substituto do presidente do Federal Reserve, né? Os bancos, entre Wall Street, bancos europeus, saem em apoio de Jerome Powell, tá? Enquanto ele vem duramente sendo criticado por conta da sua política e agora a sua substituição de término do mandato, ok? Certo, pessoal? Bom, já no Brasil tem pesquisa eleitoral, né, sobre o desempenho de competitividade dos possíveis candidatos ao Planalto. Deixa eu pegar aqui, é isso, ok? Então, pesquisa no Brasil, Ásia, petróleo e metais a gente acabou falando também. E falamos sobre o impacto dos Estados Unidos entre Fed, balanços. E os balanços das empresas, pessoal, eles são antes da abertura do mercado americano. Hoje o balanço é da Bank of America e Wells Fargo, tá? Ontem o balanço do JP Morgan decepcionou bastante, ok? Então, vamos acompanhar como vai ser os balanços dessas empresas, que aí sim, se vier acima do esperado, boa movimentação. Se vier em linha, né, ou abaixo, talvez sinta menos, ok? Certo? Se você é novo aqui, já peço para você se inscreve nesse canal. Se já é inscrito,
deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante, ok? Um grande abraço a todos, juiz, bons trades e te vejo no próximo Gol do Dia, que vai ser amanhã. Chega por hoje.